Oi, oi, boa noite, tudo bem? Vou aguardar um pouquinho para ver se o pessoal esqueceu, para ver se o pessoal tá chegando. Sejam muito bem-vindos, estou muito feliz de estar aqui para a gente conversar bastante, trocar um pouco de experiências. Quem já entrou, tá me ouvindo bem? Dá um joinha aí se tá me ouvindo bem, por favor, pra gente começar bem já. Tá todo mundo me ouvindo? Será que a gente já pode começar a conversar? Quando eu dei o nome dessa live, eu coloquei assim, vamos papear, né? O que a gente faz no interior, assim, quando a gente chama os amigos, quando a gente quer sentar numa roda de conversa? A gente vai papear. E é isso que eu quero fazer com vocês. Eu recebo diariamente muitas mensagens de pessoas que chegaram agora, né? Primeiro mandato, às vezes até vereadores mais experientes que estão em outros mandatos, mas que têm muita dúvida de como trabalhar as redes sociais. Até porque, assim, até antes da pandemia, a gente já vinha usando muito as redes sociais. Mas a pandemia, ela acabou ampliando muito, né? Acelerando muito as coisas. A gente ficou aí na dúvida, por exemplo, se a gente ia conseguir fazer uma campanha nas ruas, né? Aquele famoso porta em porta, distribuindo santinho. O que houve nessa campanha? Ela foi muito digital, foi muito na rede. Então, assim, muita gente foi pega de surpresa por essa mudança muito rápida. E muita gente também chegou agora no mandato. E aí, como é que eu vou trabalhar essa rede? Como é que eu vou fazer isso? Para começar, para falar isso para vocês, eu separei aqui uma das perguntas que eu recebi na minha caixinha de perguntas lá. Que é a seguinte: página ou perfil no Facebook? Gente, eu tô falando aqui para pessoas que moram em cidades menores, para vereadores com cidades que têm um número menor de habitantes. Então vamos fazer um raciocínio bem rápido assim. Se a sua cidade tem de 8 a 10 mil habitantes, quantas pessoas nessa cidade têm rede social? Quantas pessoas têm Facebook, por exemplo? Eu tenho, vamos chutar aí, se são de 8 a 10, pelo menos umas 6 mil pessoas têm Facebook. Hoje, para você ter uma página, você precisa ter mais de 5 mil amigos. Não necessariamente, né? Mas, por exemplo, assim, quando você tem um perfil, para você ser obrigado pelo Facebook a transformá-lo em página, você tem que ter mais de 5 mil amigos. Então faz essa análise aí no seu perfil. Você já tem mais de 5 mil amigos? Seria interessante você criar uma página no Facebook? Porque, assim, a gente sabe que a entrega, né, da publicação na página, por exemplo, é muito pequena comparada à entrega do perfil, de forma orgânica principalmente. O que é a forma orgânica? Aquela forma que você publica e não gasta nada para distribuir a sua mensagem, né? Quando ela é orgânica, ela atinge no máximo 5% da sua página do Facebook. Então vamos supor assim, na sua página você tem 2 mil amigos, 2 mil curtidas, né? Que não são amigos necessariamente. 2 mil curtidas na sua página do Facebook. O seu conteúdo publicado, ele vai chegar no máximo para 200 pessoas. E aí, vale a pena ter uma página? O que é legal da página? Você consegue ter métricas. O que são essas métricas? Você sabe exatamente quem é o seu público, quem é o seu seguidor. E isso é muito importante para um outro ponto que eu vou chegar lá depois, para você montar o seu plano de comunicação. Entendeu? Mas, vale a pena você criar uma página para dizer que você tem uma página, um espaço oficial de comunicação? Eu acho que o perfil resolveria muito bem nesse caso. Outra coisa que me perguntam muito, né? Qual a melhor rede social? Em que rede social eu devo estar? Eu sempre falo, você tem que estar na rede social em que o seu eleitor está. A gente sabe que a realidade ainda das cidades do interior, né? Usa-se muito ainda o Facebook. Mas aí, vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver quem eu conheço aqui. Jorge. Jorge é jovem. Provavelmente vai se comunicar também com o público jovem. Jorge, você tem que ter um Facebook? Sim, porque eu sei que na sua cidade é muito utilizado o Facebook, mas você tem que criar um Instagram, porque você vai se comunicar com uma linguagem de um público mais jovem, que tá onde? Que tá no Instagram. Aí você tem que fazer a seguinte análise.
como que eu vou, qual que vai ser a minha principal rede? Por exemplo, hoje eu tenho a página no Facebook com 6.500 curtidas e tenho o Instagram. Apesar da página ter 6.500 curtidas e o Instagram ter 2.000 seguidores, a minha principal rede é o Instagram. Por quê? Porque o meu público tá aqui, o meu público não tá lá na página, né? A página ela foi criada num outro momento em que eu ainda trabalhava na TV, enfim. Então, se o meu público tá aqui, a prioridade de criar conteúdo para minha rede vai ser o Instagram. Aí você tem que decidir qual que é a sua prioridade. Por quê? Mesmo que você vincule as duas contas, né? Você posta no Instagram e ele vai entrar direto no Facebook. A gente sabe que cada rede existe um formato de publicação. Por exemplo, você sabe o que é um carrossel? Carrossel é um termo bonito para fazer aquelas publicações com várias imagens, várias fotinhos. Depois dá uma olhada quando terminar a live, tá? Agora não, agora presta atenção aqui, espero que todo mundo esteja com papel e caneta aí na mão anotando, porque eu recebo pergunta todo dia e essa live é justamente para esclarecer essas informações. Então vamos lá. Quando você cria um carrossel, que são aquelas publicações com várias fotinhos, essa é uma publicação que ela fica muito bem no Instagram. Por quê? Porque ele aparece uma foto e você vai passando pro lado, entendeu? Então, minha rede prioritária é o Instagram. Eu posso fazer esse tipo de formato de publicação, que não vai ficar tão bom no Facebook. Como eu não consigo fazer um conteúdo específico para o Instagram e específico para o Facebook, eu vou priorizar um formato Instagram, entendeu? Agora, se sua rede prioritária é o Facebook, por exemplo, fazer textos maiores, como é que eu vou trazer um texto grande, um textão do Facebook para o Instagram? Você vai ter que recorrer a uma foto, a fazer uma legenda. Entende a diferença de publicação? Então, primeira regra, preciso ter uma página? Acho que não. Depende da realidade da sua cidade. Mas, via de regra, não. A vantagem da página do Facebook, é bom que fique claro, é que você consegue impulsionar conteúdo. O que é isso? Você consegue fazer tráfego pago. Você coloca um dinheiro lá, anuncia e distribui, né, para o algoritmo do Facebook, distribuir esse conteúdo para os seus eleitores, para as pessoas que curtiram a sua página. Volto a dizer, você, mesmo pagando, você vai ter um alcance muito pequeno nesse momento. Então, eu ainda acho que o melhor é você manter o perfil, tá bom? Alguém tem alguma pergunta aí? Vamos entrando, vamos mandando perguntas, até pra eu dar uma respirada. Ah, gente, outra coisa muito importante, né? Eu vejo, entrando aí nessa linha, né? Eu vejo lá o nome das pessoas. Vocês têm que deixar um nome que fica fácil, né? Do eleitor, da pessoa que nunca ouviu falar de você. Como é que ela vai te encontrar? Eu vejo aí, underline, ponto, arroba. Gente, qual que é o seu nome? Catherine Heights. Então, o meu perfil vai ser Catherine Heights. Outra coisa importante, você fez uma campanha de 3 meses ou 45 dias, que foi o período efetivo da campanha, né? Você fez a campanha com o nome João das Batatas, né? Você ficou lá martelando esse nome na cabeça das pessoas. Vote, vote, o nome da sua urna era esse. Aí como que você vai? Aí você se elege e você acha que você precisa mudar o seu nome. Como que você vai mudar o nome que te elegeu, né? A gente tem um exemplo aí bem clássico, deputado federal Boca Aberta, por exemplo. Eu imagino que quando ele entrou na carreira política, ele não achou que talvez fosse ter tanta repercussão, né, para chegar a um nome tão peculiar, né? É um nome muito peculiar. Inclusive o filho dele também é parlamentar, se eu não me engano é deputado estadual e é Boca Aberta Júnior, ou filho, alguma coisa assim. Mas então, o que eu quero dizer com isso? Né? O seu nome é a sua marca. Quem é você? Ah, é a Ana da papelaria. É o João do hotel. Entende? Você tem que levar essa identidade para sua rede. Deixa claro pro seu eleitor como ele te encontrar. É legal usar, vereador
prefeito João, vereador, vou usar de novo o exemplo do Jorge, vereador Jorge, é legal, sabe? Você cria uma identidade. Quando a pessoa vai te buscar, pede para um amigo seu fazer essa experiência. Abre o seu Instagram e coloca lá o seu arroba. Tá fácil de localizar? Você tá com o nome claro? Sabe? Porque não adianta depois a pessoa vai entrar lá, não vai te encontrar e ela vai simplesmente desistir. E isso é muito ruim. Outra coisa muito ruim. Gente, esqueçam essa coisa assim. Quando vocês colocaram o nome de vocês na urna para se candidatar, vocês se tornaram pessoas públicas. Bem ou mal, a vida de vocês passa a ter um interesse público muito grande. Não só de vocês, dos familiares, dos filhos, às vezes até uma certa invasão de privacidade. Sim, às vezes até uma invasão de privacidade. Mas toda a vida de vocês passa a ser de interesse público. Então, esquece essa coisa de tentar manter um perfil, por exemplo, no Instagram, pessoal, e um perfil Catherine política, Catherine vereadora, e o outro meu perfil pessoal que eu vou manter fechado e vou adicionar apenas amigos. Gente, não façam isso. Primeiro porque rede social ela foi criada para quê? Né? O próprio nome já diz. O que é rede social? Para as pessoas se socializarem. Nós que falamos de política, vocês que são políticos, as pessoas que estão na rede falando de política, a gente está invadindo a rede. A rede não foi feita para fazer política. Então, como é que você vai deixar o seu conteúdo mais interessante para as pessoas? Você tem que fazer elas terem identificação com você, com a sua personalidade, com quem você é. Adianta só você ficar colocando foto lá do ofício que você enviou para a prefeitura para saber quanto de recurso para merenda está sendo investido? Não! Infelizmente as pessoas não têm interesse nisso. Então, a gente tem que parar de deixar a comunicação política chata, burocrática, sabe? Daquela coisa que as pessoas não têm interesse nenhum em ver. Como é que você vai fazer isso? Você vai precisar, né, de uma forma que não seja invasiva, dentro do seu limite, mostrar também a sua vida pessoal na sua rede profissional. E de que forma que você vai fazer isso? Bastidores. Quem me acompanha aqui sabe que eu mostro muito bastidores. O que é a rede social política hoje? Vou fazer uma analogia assim para vocês. Quando vocês estão lá na sessão, né, da Câmara de Vereadores, por exemplo, na sessão plenária, o que aparece ali, o que as pessoas veem, se elas quiserem ver, elas vão lá presencialmente ou elas acompanham a transmissão oficial da Câmara no Facebook. Isso ali é o padrão, o que as pessoas conhecem. Mas elas têm curiosidade de saber o quê? De saber os bastidores. O que você faz quando você não está na sessão plenária? O que você faz quando você não está ali? Será que você trabalha em outro momento? Então, eu gosto de brincar que é isso, né? A rede social é quase o que a gente fala, o que a Globo não mostra, né? O que está nos bastidores. Por exemplo, você está no gabinete, você está recebendo visitas, faça nos stories, mostre para as pessoas, sabe? Faça elas criarem essa identidade com você. A gente costuma gostar, né, ter afinidade por pessoas que são gente como a gente. Então, mas não force nenhuma situação também, tá? Acho que é muito importante manter essa naturalidade, né, essa brincadeira do dia a dia, sabe? Quanto mais transparente você for, mostrar que você está trabalhando, de que forma que você está trabalhando e como você está fazendo isso, é o que vai deixar a sua rede mais interessante, tá? Eu tinha visto uma pergunta aqui do Rodrigo. É bom ter slogan de mandato? Ele é bom, mas eu acho que ele precisa ser muito bem pensado antes de rodar, tá? Antes de colocar na praça. Até porque, assim, slogan bom é aquele que você começa como vereador, você sai deputado federal e você continua com a mesma marca, a mesma identidade. Você pode mudar alguma coisa. É como a logo de uma marca, sabe? Por exemplo, a logo do McDonald's. Ela começou com um formato, ela já mudou milhares de vezes. Mas sempre que você bate o olho, você olha pra ela, você vai identificar o McDonald's desde o início, entendeu? Identidade... o slogan também faz parte dessa identidade, é uma coisa que você precisa trabalhar muito, né?
porque uma arte bem feita, a identidade aqui quando eu falo, é por exemplo assim, você começa a comunicar, você vai escolher suas cores. Que tipo de cor que eu vou usar para comunicar o meu mandato, né? Que tipo de cor que eu vou usar para fazer a minha logo? Como é que ela vai ser? Como vai ser o meu slogan? Você não precisa ter isso já no primeiro ano de mandato. Não, você não precisa ter isso agora, né? Mas eu acho muito legal você trabalhar isso, você desenvolver ao longo do seu mandato. Inclusive, procurar um profissional que faça isso, porque é importante ter isso também, tá bom? Rodrigo, respondi tua pergunta. Qualquer coisa, manda de novo aqui, tá bom? Gente, outra coisa importante, né? Já falei, perfil de Instagram principalmente. Nunca deixe o seu perfil fechado, nunca. Imagina só, a pessoa te buscou, né? Ela teve o trabalho de te encontrar no Instagram, de te achar na rede, ela digitou lá, Catherine. Ela chegou na minha rede e meu perfil tá fechado. Você acha que ela vai voltar? Você acha que ela vai pedir pra te seguir? Pra depois você aprovar a participação dela? Não vai. Aquele seguidor ali, aquele eleitor, você já perdeu. Mantenha a sua rede sempre aberta. Outra coisa importante, quando terminar essa live, quero que você vá lá no seu Instagram e mude a sua conta para conta comercial, se você ainda não tem conta comercial. Por quê? Importantíssimo. Já que você não vai ter página, por exemplo, no seu Facebook, para te dar informações de quem é o seu público, para quem você está comunicando, é importantíssimo que você tenha pelo menos uma conta comercial no Instagram. A partir de 7 dias que vocês fizerem essa mudança, ela já vai começar a alimentar os dados e as informações para vocês, tá? O que vocês vão conseguir localizar lá? Quem é o público de vocês? A maioria homens? A maioria mulheres? Faixa etária, isso é muito importante para vocês terem uma ideia mesmo. Quem é o meu público? Quem me segue? De que cidade? Será que eu estou comunicando mais para minha cidade? Qual que é a abrangência, né, da minha comunicação? A abrangência que eu quero ter, entendeu? Então, quando você mudar para... inclusive, outra coisa muito importante. Lá nessas métricas da conta comercial, você vai conseguir encontrar também o horário em que os seus seguidores estão mais tempo online. Qual que é a estratégia desse horário? Você criar uma rotina para as suas publicações. Bom, vou publicar a 1h da tarde, já que é um conteúdo assim que não tem tanta pressa, não precisa entrar agora. Ou vou publicar às 17, quando eu vi que os meus seguidores, os meus eleitores estão mais tempo online, entende? Essa é a importância de você mudar para conta comercial e para você ter essas informações, tá? Vamos ver outra pergunta. Valeu, Rodrigo. Ajuda sim. O Rodrigo perguntou o seguinte: uma boa marca parlamentar ajuda na gestão de crise? Ajuda. Né? Vamos supor assim, um parlamentar que tem uma marca, uma bandeira de trabalhar pela educação, né? Você vai ser sempre reconhecido por isso. Mesmo que depois ele tenha algum outro problema, como que eu posso dizer? Ele seja acusado de alguma coisa, ele já tem uma reputação. Poxa, mas ele é o parlamentar que trabalha pela educação. Entende? Eu acho que a marca, ela ajuda a afirmar isso, a afirmar essa referência de quem o parlamentar é. Mesmo que, não vou entrar em nomes assim, mas mesmo que depois ele tenha algum problema, que você tenha que fazer um trabalho de reconstrução de imagem, né? Aí quando você fala em crise, qualquer coisa pode gerar uma crise hoje em dia, né? Por exemplo, sei lá, parlamentar ser flagrado com um carro em horário que deveria estar trabalhando onde não deveria. Isso aí vai gerar uma crise, entende? Aí você vai ter que trabalhar em cima disso. Como que você vai trabalhar em cima disso? Tendo uma boa reputação, primeiro. Segundo, não se escondendo, né? Você precisa fazer um pronunciamento quanto antes, nem que seja, estamos apurando os fatos para ver se aconteceu realmente. Vamos verificar o que aconteceu. Era o parlamentar mesmo? Entende? Você precisa... Gente, a internet é muito rápido, muito rápido. Se antes a gente tinha a edição de um jornal que ia sair no dia seguinte,
Vocês sabem, aqui é muito rápido, joga muito rápido. Então, não fique se escondendo. Se você for envolvido em alguma polêmica, em alguma crise, dê a cara a tapa. Quanto antes você falar, talvez admitir o seu erro, né? A gente tem aqui, a maioria das pessoas são de Santa Catarina. Vou dar o exemplo do prefeito reeleito em Florianópolis, Jean Loureiro, né? Na véspera aí das eleições, teve um escândalo de traição, envolvendo inclusive uma servidora, problema seríssimo. O que aconteceu? Como que ele contornou? Veio a público e deu a cara a tapa. Ele admitiu a traição. Foi mais fácil ele gerenciar uma crise conjugal em casa, né, do que tentar contornar a situação, porque tinham até imagens. E o que aconteceu? Ele foi eleito no primeiro turno, entende? Então, nada é tão grave, nada é tão incontornável, né? Se você já tomar uma atitude, logo em seguida você admitir se errou mesmo, sabe? Agora não tenta inventar uma história para cobrir outra história, não adianta, uma hora você vai se enrolar e não vai mais, as pessoas não vão mais acreditar, não adianta, né? Tá bom? Respondi de novo, manda um joinha aí, Rodrigo. Gente, só o Rodrigo tá com dúvida aí, com participação? Vamos lá, deixa eu ler uns comentários aqui. Ai, Lili, gente, olha que audiência chiquérrima, diretamente de Portugal. Um beijo pra essa lindona, saudades, que bom. Muito bem. Jorge, quero ouvir uma pergunta sua. Eu vou pegar no teu pé, porque eu sei que você é vereador de primeiro mandato. Impossível você estar aqui me ouvindo e você não ter nenhuma dúvida. Até a gente terminar essa live, eu vou ficar cobrando. Então, vamos lá. Já falei da importância do perfil pessoal e profissional ser em uma rede só, de ele estar sempre aberto. Outra coisa importante, gente, quando a pessoa entra na sua página, principalmente no seu Instagram, será que quando ela entra, ela sabe exatamente quem você é, o que você se propõe? A bio, né, chama de bio, aquelas palavras que você consegue escrever ali, as informações sobre você, elas estão bem claras? Elas conhecem a sua proposta de trabalho? A bio é uma coisa muito importante, às vezes a gente não dá muita atenção, mas é o nosso cartão de visitas, né? Quando a pessoa entra ali, como é que tá a sua bio? Outra coisa muito importante, preste atenção nos erros de português, gente. Pede pra alguém dar uma lida, sabe? Eu vi algumas coisas assim muito ruins. Por favor, prestem muita atenção nisso, assim, sabe? Mostrem-se interessados. Pede pra alguém dar uma lida depois que você escreveu, sabe? Assim, ortografia todo mundo erra, mas cuidado, tenha atenção, principalmente a bio, porque tá ali em destaque, sabe? É o seu cartão de visitas mesmo. Se a pessoa entra e já vê um erro ali, ela já vai pensar, poxa, não tá dando atenção aqui, já vai descartar, tá? Outra coisa que eu recebo muito assim, como que eu vou criar conteúdo? Vou dar um exemplo para vocês, bem prático. Vamos supor que as sessões da Câmara de Vereadores, aí, por exemplo, vão ser sempre nas segundas-feiras. Então, na segunda-feira, o conteúdo da sua rede precisa ser o quê? Precisa ser a sessão. Óbvio. Como que você faz isso? Você precisa criar uma historinha também. Você aparece ou no Stories, ou grava um vídeo pro seu feed falando, olha, hoje nós teremos sessão a partir de tal horário, a pauta do dia é essa. Se você quiser acompanhar, se puder depois, né, presencialmente, você pode se dirigir até o plenário ou acompanha aqui no link, entende? Cria uma história. Na terça-feira, o que você vai fazer? É como um jornal, entende? Imagina a sua rede social como um jornalzinho. E você é o repórter e você está informando os seus eleitores. Então, se hoje eu falei que vai ter a sessão, a menos que tenha um assunto assim muito quente que você precise informar na hora, talvez fazer uma live, mostrar o que está acontecendo, uma discussão, na terça-feira o que você faz? Você faz ou um vídeo ou uma publicação contando o que aconteceu na sessão, entende? Você cria uma história e aí o seu seguidor ele vai ficar pensando, poxa, vou voltar aqui no perfil da Catherine, porque ela sempre fala da sessão, fala da pauta, depois ela fala o que aconteceu, é um resumo. Você se torna
a fonte oficial. Lembra quando a gente, nosso principal meio de comunicação, de informação, era a TV, e a gente tinha o hábito de assistir o Jornal Nacional, e muita gente dizia assim, saiu no Jornal Nacional, então é verdade, entendeu? Seja você o Jornal Nacional da sua cidade, seja você a referência de comunicação da sua cidade. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso criando conteúdo, mostrando para as pessoas essa trajetória. Aí vamos supor o seguinte, na segunda-feira você contou que vai ter a sessão, não é? Na terça-feira você contou o que houve na sessão, como que foi decidido. E aí é importante lembrar, sempre destacando a sua participação, não é? Durante a sessão, por exemplo, você deve ter feito uso da palavra, né? Você tem a transmissão. Você vai lá, faz o quê? Corta um trechinho da transmissão e usa num vídeo no dia seguinte, entende? Você precisa fazer o seu conteúdo gerar. Só que aí, lembra que eu falei que a rede, ela não é feita para política? Aí começa a ficar um pouco chato. Você falar só de política o tempo inteiro, política, as pessoas também cansam. Aí que entra o conteúdo de entretenimento. O que é o entretenimento? Poxa, tô aqui cansado, quarta-feira à noite, depois de muito trabalho essa semana, mas tô brincando com meu filho. Aquela foto bonita, sabe? De criança em casa. Esse é o conteúdo de entretenimento, que é o que talvez, né, se você não me ouviu falar, né, e você tivesse um perfil pessoal e um perfil público, você colocaria lá no perfil pessoal, mas não, traz para sua rede pública. Por quê? Porque as pessoas vão se identificar, os pais, as mães vão se identificar com aquele momento, né, que você tá cansado em casa com seu filho. Olha que bacana você trazer isso para a sua história. Isso que a gente está falando é o conteúdo factual, como falam nos jornais, né? Aquele conteúdo quente do momento, que é o que está sendo comentado, né? A sessão aconteceu na segunda, falei na segunda. Na terça-feira eu dei feedback. Mas e aí? Nos outros dias da semana? O que a gente fala? Você tem que criar conteúdo. Como é que você vai criar esse conteúdo? Planejamento. Vamos supor assim, qual que é a função do vereador? Ele precisa fiscalizar, não é? Como que você vai fiscalizar se você não sabe o que está acontecendo no seu município? Como que você vai ser referência de fonte de informação se você não está por dentro do que está acontecendo no seu município? Então vai lá, pede na prefeitura, né, uma lista de obras que estão em andamento, por exemplo. Você vai e visita uma obra por semana. Claro, não vamos ser hipócritas. A gente sabe que a função do vereador é justamente fiscalizar? Mas quando você é situação, você tem, além da função de fiscalizar, você também tem que divulgar o trabalho da prefeitura. Claro, porque seu partido, né, a chapa que você ajudou a eleger, a chapa que te ajudou a eleger e que pensa que você faz parte dela porque pensa semelhante a você. Então vamos lá, eu vou vistoriar a obra do CI Abelhinha Feliz. Vou pra obra, vou fazer um vídeo. Gente, esse recurso aqui da obra do CI Abelhinha Feliz, ele veio do fulano de tal, que enviou pra gente, com contrapartida da prefeitura, a obra tá assim, começou no dia tal, a gente tem uma expectativa de que as crianças comecem a estudar aqui em tal dia, entende? Conta essa história para as pessoas, porque quando eu, cidadão, passo ali na frente da obra do CI, fico pensando, nossa, não vai acabar nunca, né? Quando que começou isso aí? Entende? Você leva o conteúdo, você vai ser a fonte oficial, seja você o Jornal Nacional. Por quê? Poxa, a Catherine sempre fala de tudo da minha cidade, de política, do que está acontecendo, do que está sendo investido, por que eu não vou seguir ela? Ela é a referência aqui, entendeu? Agora, eu sou oposição, como é que eu vou fazer? A mesma coisa. Estou fiscalizando, esse é o meu papel. Bom, que bom, a prefeitura trouxe esse recurso, está construindo essa creche, olha que legal, mas nós vamos ver se o recurso está sendo bem investido. Por que essa obra não acabou? Já era para ter acabado, entendeu? Leva esse conteúdo, mostra as coisas da sua cidade. Às vezes, quando você está andando ali na rua, teve uma melhoria, uma boca de lobo que foi consertada, que estava ali há anos e ninguém dava importância, sabe? Em cidade pequena é isso que as pessoas querem, elas querem o quê? Serem ouvidas,
ter atenção, saber se as coisas estão funcionando no município delas, não é? Que é a mesma lógica da cidade grande, entende? Só que na cidade menor, você conhece cada uma das pessoas que votam em você. Você sabe o que elas esperam, né? De um prefeito, de um vereador. Então, como é que você vai deixar de falar essas coisas pra ela? Como é que você não vai se comunicar? Entende? Seja você a fonte oficial. Antecipe as coisas. Não espera ela ver assim, ah tá, a obra tá andando. Não, você tem que criar o fato. Entende? Você tem que levar a comunicação. Antes que alguém venha te cobrar. Poxa, Catherine, por que a obra do CI ainda não tá pronta? Meu filho tá esperando a vaga na creche. Entende? Você adianta o problema. Você evita esse problema. Tá bom? Tomar uma aguinha aqui. Mais alguma pergunta? Não vi a pergunta do Jorge ainda. Cadê o Jorge? Pra criar esse tipo de conteúdo, gente, o que eu tô falando aqui é mais factual, mas você precisa ter também planejamento, né? Como é que você vai gerar planejamento pra quando você nos diz que não tem sessão? Se a sessão é só na segunda, vamos pensar assim em um mês inteiro. Você vai planejar pelo menos para um mês inteiro. A sessão na segunda, na terça eu vou dar um feedback do que aconteceu na segunda. Então, em 4 semanas, eu terei apenas 8 dias aí de conteúdo garantido. A gente precisa estar presente. A gente precisa estar na rede. Sabe o famoso quem não é visto não é lembrado? Você só vai ser lembrado se você estiver publicando todos os dias ou com regularidade. Pelo menos uma publicação por dia você tem que fazer, tá? Você tem que fazer. Nem que seja uma foto do seu filho, nem que seja alguma coisa da cidade, falando de algum projeto seu, falando do ofício que você protocolou, do pedido que você fez para a prefeitura, entende? Sabe aquela ideia de que político não trabalha? Eu concordo que alguns não trabalham, mas a maioria não sabe mostrar o trabalho. Vocês não mostram, sabe? O atendimento lá no gabinete. Ah, agora até lembrei de outra coisa. Uma pergunta que eu recebi aqui. As fotos das visitas, dos atendimentos, né? Você foi visitar algumas pessoas e você fez fotos, ou as pessoas foram no seu gabinete e você fez fotos. Coloca no feed? Não. A menos que seja assim, uma pessoa importante da cidade, sabe? Alguém conhecido, um escritor importante, uma personalidade. Beleza, bota no feed. Mas essas fotos de visitas, elas vão ficando muito cansativas, sabe? Vão cansando, sim, no feed. E o que eu sugiro que você faça? Leva pro Stories. Aquela foto parada, assim, pousada? Não. Pede pra alguém que tá no seu gabinete fazer um videozinho ali de você conversando, recebendo a pessoa, sabe? Monta uma historinha ao longo do seu dia. Ah, agora, hoje cedo eu recebi aqui a fulana de tal. Sabe a brincadeira que eu falei dos bastidores? Chega lá na cozinha, fala com a tia do cafezinho. Olha, essa aqui é a Dona Maria, que garante o cafezinho aqui na câmara. Entende? Humaniza isso, traz a relação do seu dia pra realidade, pras pessoas. Elas adoram ver isso. A gente adora ver bastidor. Agora, se você não seguir outras pessoas, ver o que elas estão falando, o que elas estão fazendo, outros políticos no caso, de onde que você vai tirar referência? Você precisa seguir outros políticos, né? Pessoas assim, influentes que trabalham bem a comunicação. Você precisa fazer igual? Não, mas você vai tirar muitas ideias dali, vai ter muitos insights do que levar para sua comunicação e do que é bacana estar aplicando na sua comunicação, tá bom? Deixa eu dar mais uma olhada aqui se tem mais alguma pergunta. Nossa, 8h40, falo demais, né? Vou me empolgando. A Intelectos, seu Ezio Ricardo aqui também, obrigada, Dali Catherine. Gente, obrigada pela participação de vocês. Tô muito feliz, né? É engraçado assim, porque apesar de eu falar muito, eu nunca tinha feito live aqui no Instagram. E eu achei que fosse uma boa oportunidade, assim, pra gente começar. Fico muito feliz da participação de vocês. Sugiro também que vocês abram lives no seu Instagram. Às vezes a gente fica um pouco receoso, né? Poxa, agora nós estamos com 6 pessoas. Qual foi a última vez
que 6 pessoas pararam para te ouvir falar. Você já pensou nisso? Tá vendo o quanto o Instagram aproxima as pessoas? Tem gente aqui de Brasília, de Santa Catarina, de Portugal. Tá vendo que legal isso? As pessoas estão vendo o seu trabalho. Quando eu salvar essa live aqui, esse material ele vai gerar mais conteúdo. Por quê? Porque as dúvidas de vocês, as dúvidas que vocês trouxeram aqui, também vão gerar mais conteúdo, entendeu? Porque outras pessoas também têm essas dúvidas. E assim a gente vai alimentando a rede. Olha que legal, Mato Grosso do Sul, seja bem-vindo! Que bacana! Tá vendo como aproxima? É isso que eu acho tão legal da rede social. E é por isso que a gente tem que fazer uma comunicação diferente. Política não pode ser chato, sabe? Pra você ser um bom político, você não precisa estar ali vestido naquele terno, naquela gravata, naquela seriedade. Você pode levar as coisas de uma forma mais tranquila. Sabe, deixa de lado esses termos técnicos, tenta não... Sabe, às vezes eu tenho a impressão que a pessoa fala umas coisas que ela quer dizer que ela entende do assunto. Não é pro seu eleitor que você tem que dizer que você entende do assunto. Pra ele, você tem que esclarecer as coisas, deixar as coisas de uma forma mais clara, tá bom? Vamos ver aqui, Neto. Em relação às fotos tiradas em obras, onde os políticos aparecem trabalhando, pode ser considerada demagogia? Olha, eu acho assim um pouco apelativo, né? A gente teve alguns casos bem emblemáticos aí, por exemplo, o governador João Dória, quando apareceu de gari. São fatos estranhos. Por quê? Porque ele não tem essa personalidade, né? Ele tem um outro perfil, não faz parte da personalidade dele. Aí uma brincadeira de ir lá brincar com as pessoas que estão trabalhando na obra, dizer eu vou ajudar vocês, eu até acho legal, entende? Levar esse humor. Mas é igual foto de igreja, né? Em período eleitoral. Ninguém aguenta mais ver isso, gente. Vamos fazer uma comunicação assim mais inteligente, né? Assim, para que as pessoas se identifiquem mais. A pessoa nunca vai na igreja, aí começa a campanha eleitoral, ela tá lá na primeira fila com a família inteira. Poxa, é feio, as pessoas não se permitem mais enganar, sabe? Trabalhe com a verdade, com a honestidade, seja você mesmo, que você vai atingir resultados muito superiores de quem eu considero demagogia, sim. Respondendo a sua pergunta, Neto, eu considero demagogia. E eu acho que esse não é um caminho de comunicação legal não, tá bom? Deixa eu só dar mais uma olhadinha, batendo aí quase, gente, 40 minutos. Rodrigo tá muito participativo hoje. Um beijo pra Aline também, dicas maravilhosas. Obrigada, Aline. Rodrigo, em suas experiências, qual o fator mais importante para o político ter engajamento orgânico com volume? Boa pergunta, ótima pergunta, inclusive. Primeiro, ter uma pauta de interesse de um público muito grande. Muito grande. Por exemplo, o parlamentar que eu trabalho, ele tem uma pauta que é sobre os precatórios do Fundef. Qual que é o público do Fundef? Professores. Aonde tem professor? Cada vez que a gente abre uma live na rede dele, por mais que seja um perfil relativamente pequeno, tá? Se eu não me engano, tá com 50, 60 mil curtidas agora, bate muito engajamento. Muita gente assistindo. Por quê? Porque é um interesse público. Quanto mais é importante a gente... Aqui eu vou fazer uma análise um pouco diferente também, tá? Que eu tô falando muito pra vereador também. Quando você é vereador de um bairro, você tem uma pauta específica, é importante, mesmo que tenha um interesse pequeno, é importante. Porque você tá mostrando atenção pro bairro de onde você veio, né? Para as pessoas que te elegeram, para as pessoas que acreditaram nas suas promessas. Quando a gente tá falando do âmbito deputado federal, por exemplo, por mais que ele foi eleito por um estado, né, que ele tenha pautas de interesse do estado, para ele ter um engajamento orgânico bom, ele precisa ter pauta de interesse coletivo, nacional, né? Por quê? O que vai acontecer? Vou usar o exemplo de novo do Fundeb dos professores. Do Fundef, aliás. Fundeb é o novo, o Fundef era o antigo. Quando ele abre uma live, os professores que estão na rede dele começam a enviar o link para assistir. Olha, fulano de tal tá falando de novo. Olha, vai ser votado, não vai ser votado. Às vezes as pessoas nem estão entendendo muito bem o que está acontecendo e chegam na rede dele, entende? Essa é a melhor forma de engajamento orgânico. E outra coisa, quando a rede não é fria. O que é uma rede fria?
É aquela rede que você entra na rede parlamentar, por exemplo, só tem uns cards. O que é card? Aquelas artezinhas, sabe? Falando de proposta, falando do que foi votado, falando disso, daquilo. Isso é uma rede fria. Agora, quando você entra numa rede, façam essa análise depois, tá? Importante vocês fazerem essas análises aí nas redes sociais de outros políticos. Você entra lá na rede do parlamentar. Poxa, tem vídeo dele falando. Ele tá ali presente naquela rede, sabe? Ele faz vídeo selfie, conversando. Ó, tô chegando aqui. Tô chegando na sessão, é isso que tá acontecendo. Vamos votar agora. Sabe, o parlamentar tá engajado naquela rede? É o que eu falei de novo, né? Esqueci o termo aqui, mas a identificação pessoal que a gente tem com aquele político, né? Parece que você tá ali com ele naquela votação, você tá sentindo aquela adrenalina, principalmente quando é uma discussão assim muito acirrada, né? Entende? Quanto mais... Então vamos gravar essa dica. Quanto mais a sua rede tiver a sua presença, quanto mais você aparecer, mostrar o seu dia a dia, mostrar que você é gente como a gente, como todo mundo, mais chance de você ter engajamento, mais engajamento orgânico, que é aquele natural, sem pagar. Você publicou e foi. Muita gente se interessou em ver, tá? E outra coisa é você ter uma pauta de interesse de muitas pessoas, tá bom? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, se temos mais alguma pergunta. Será que respondi todas? Legal. Gente, vamos encerrar então. Agradeço a participação de vocês aqui até o final. Aproveito, inclusive, para convidá-los, quem quiser aprender um pouquinho mais também, né? Eu e a Samira Harger, a gente está lançando um curso especial para quem quiser trabalhar mais essa comunicação, né? Que eu falo assim, dou umas pinceladas, estou discutindo um pouco assim mais por alto, mas quem quiser conhecer mais é o curso Rede Eleitoral. Quando a gente encerrar aqui a live, você pode entrar na minha bio, que é a descriçãozinha que tem ali no Instagram. Já tem o link para você deixar seu e-mail e ficar aí na lista de espera, que em breve a gente vai mandar muitas novidades aí, né? Muito conteúdo também. Inclusive ensinar você a editar um vídeo, ensinar a editar um card, fazer uma arte e trabalhar esse passo a passo, sabe, diariamente na sua rede, tá bom? Quem quiser, já deixa lá o nome na lista de espera, que assim que a gente abrir, a gente já manda o e-mail e você vai sair na frente aí para trabalhar o seu conteúdo, tá bom? Adorei nosso bate-papo. Semana que vem, quem sabe a gente não faça uma outra live na quinta-feira. E eu tô pensando em trazer esse assunto só de criar conteúdo, tá? Pra gente discutir de que forma multiplicar esse conteúdo, tá bom? Deixa seu nome, seu e-mail lá na bio. Qualquer coisa, se tiver dúvida, me manda um direct aqui no Instagram. Tô sempre à disposição. Prazerzão, tá bom? Um beijo. Boa noite a todos. Até mais.